Bom dia, turminha do meu coração, quinto ano. Professor Manuel aqui mais um dia com vocês no primeiro dia do mês de outubro de 2021, que é o dia 1, ok, pessoal? Então hoje, sexta-feira, nosso último dia de aula desta semana, nós continuaremos o assunto que iniciamos semana passada sobre esse bem natural tão precioso que é a água. Então, o professor Manuel colocou na semana passada que a água é um recurso hídrico imprescindível para a sobrevivência humana. Semana passada, galerinha, nós conhecemos os estados físicos da água. O estado líquido, sólido e gasoso. Hoje, a gente vai conhecer a água e o seu ciclo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, de onde vem a água da chuva e para onde ela vai? Parem aí um pouquinho e pensem. De onde vem a água da chuva e depois que ela cai no solo, para onde ela vai? Hoje a gente vai descobrir essa magia arretada, tá bom? Vamos lá. A água é um dos componentes mais abundantes do planeta. Abundância significa em quantidade. Ela está presente em diferentes lugares e em diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A água líquida está distribuída em lagos, em rios, no solo, nos seres vivos e, em maior quantidade, nos oceanos, que, como o professor Manuel colocou para vocês, não são utilizáveis, ok? No estado sólido, ou seja, pedrificada, a água está presente nas geleiras e nos lugares frios, como o topo de algumas montanhas. Na atmosfera, a água é encontrada no estado gasoso e no estado líquido, na forma das minúsculas gotas que formam as nossas nuvens. Vamos lá, mais para cá. Na natureza, a água está em constante movimento, dos rios para os mares, do corpo dos seres vivos para o solo, da superfície da Terra para a atmosfera e assim por diante. A Terra está em constante movimento. O caminho da água no planeta compõe o chamado ciclo da água. O Sol é fundamental para que o ciclo da água aconteça. É a energia do Sol que fornece o calor que provoca algumas mudanças de estado físico da água. Então aqui, ó, a gente tem algumas representatividades, tá bom? A gente tem o ciclo, aqui nós temos as águas, não é? Ó? As águas do oceano, as águas de rios que seguem para os mares. Então, o primeiro processo está representado por essa seta, que é o processo de evaporação. A energia do Sol faz com que a água dos oceanos, dos rios, dos lagos e da superfície do solo evapore, né? Através desse processo de evaporação, transformando-se em vapor de água. A água liberada por meio da transpiração dos seres vivos também se encontra na forma de vapor. Então, quando essa água sobe, ela chega aqui, né? Aí a gente vem para o processo de condensação. Eita, professor Manuel, que palavra difícil. O que é condensação? Vamos lá. O vapor de água sobe para a atmosfera, onde se resfria e se condensa, formando as nuvens. As nuvens são formadas por milhões de gotas minúsculas de água. Página, pessoal, nós vamos observar o processo de precipitação, ok? Deixa eu trazer mais para cá, fica melhor. Então vamos lá. A gente viu na outra página a água evaporando e chegando ao processo de condensação. Aí a gente vem. Precipitação. A água das nuvens pode cair como chuva, como neve ou como granizo. O professor Manuel já até exemplificou uma vez que ele era pequenininho e se escondeu embaixo de uma mesa com medo dos granizos que caiu aqui na minha cidade. Então, quando a chuva da terra, quando a água das nuvens, ela volta até o nosso solo terrestre, esse processo é chamado de precipitação,
ok? A água das nuvens podem cair como chuva, neve ou granizo, retornando à nossa superfície. Então, aqui a gente tem a representatividade dessa água, ok? Nas nuvens, que ela desce através da chuva. A gente está observando. Então, essa água que chega até o nosso solo, ela pode chegar através da chuva ou através do vapor de água na atmosfera. Por exemplo, esse vapor de água na atmosfera, ele faz com que as grandes geleiras se derretam, ó, e aí a gente tem essa água, observem bem aqui, ó, essa água da geleira derretendo e também chegando ao nosso solo. Então, aqui a gente vem, ó, a água escorre para a superfície do solo. Nós temos aqui essa água. Essa água, ela é advinda tanto das geleiras, do vapor de água na atmosfera, como da chuva. E aí a gente vem para o processo de infiltração. A água que precipitou pode escorrer para os rios e oceanos ou penetrar no solo, abastecendo os depósitos subterrâneos de água. A gente tem lençóis subterrâneos embaixo da terra. Perguntem aos pais de vocês se eles conhecem um elemento chamado de poço artesiano. O que é um poço artesiano? É um poço que é furado, na maioria das vezes, em comunidades rurais, e aí esse poço ele dá água. Por que esse poço dá água? Porque o subsolo daquele ambiente, ele tem água. Então aqui, ó, nessa imagem o professor Manuel mostra a água que penetra nos depósitos subterrâneos, ó. Essa imagem mais escurinha é a representação da água que não escorreu, perdão, meus amores, que não escorreu para oceanos, rios e lagos, mas penetrou nos depósitos subterrâneos de água, ok? Vamos lá. Na nossa página 96, nós temos uma experiência, mão na massa. Mas, como o professor Manuel não vai sugerir que vocês peguem fogo ou utilizem fogo em casa, eu vou realizar essa experiência aqui nesse vídeo para vocês perceberem, analisarem o resultado, ok? Então vamos lá. A água, uma solução e um solvente. Atividade 1. Analisando o rótulo da água mineral. Na casa de vocês, vocês bebem água mineral? Vocês já pararam para pensar qual a composição química de um galão de 20 litros de água mineral? Ou vocês acham que porque bebem água mineral, vocês estão bebendo água natural? O nome da água é mineral, não é natural não, viu? Então, ela não é natural. Vamos lá. Você sabe o que é uma solução e um solvente? Já ouviu essas palavras? Se sim, diga onde e em que contexto, ou seja, em que situação. A água que bebemos contém diversas substâncias. Não enxergamos essas substâncias na água mineral porque elas não têm cor e estão dissolvidas na água. Dizemos então que a água é uma solução. Por quê? Porque ela é composta por outras substâncias. A água é um líquido capaz de dissolver diversos componentes. Por isso, a água é considerada um solvente. A água é um solvente porque ela dissolve outras substâncias. E ela é uma solução porque ela é composta por outras e outras substâncias. Então, vamos cá. Ó. Eu vou ampliar, vou tentar. Aqui, pronto. Ampliei. O que é que a gente vai ver? Observem aí, ó. Nós temos aqui acho que tá torto para vocês. Pronto. Nós temos aqui o lacre, o rótulo de uma garrafa de água mineral, tá bom? Então, observem. A composição, ó, bário é uma substância. A água tem 0,024 de bário. Estrôncio, 0,020 de estrôncio. Cálcio,
17,14, magnésio 9,83, potássio 1,30, sódio, que é o mesmo que o sal de cozinha, 1,12, sulfato 0,2, bicarbonato. Se vocês perguntarem aos seus pais e aos seus avós o que é bicarbonato, eles vão dizer que bicarbonato é uma substância parecida com fermento, que tem a mesma função de um fermento. Antigamente, quando não existia fermento, a gente cozinhava bolo colocando bicarbonato para ele poder inchar. De bicarbonato, a água tem 105,15. De fluoreto, ela tem 0,05. De nitrato, 0,8. De cloreto, 0,13. Esses elementos que eu falei para vocês, eles representam a composição da água mineral que a gente toma em casa, tá bom? A composição. E a gente pensando que tomava uma água saudável, não é? Vamos lá. Então, primeira questão. Aqui a gente já está de atividade, tá bom? Analise o rótulo de uma garrafa de água mineral. Vocês podem analisar esse rótulo ou o rótulo de uma garrafa que vocês tenham, que vocês tenham em casa. Segundo, vocês vão escrever nessa linha o nome de 3 substâncias que estão dissolvidas na água que se referem ao rótulo. Então, vocês vão encontrar aqui nessa composição química. Escolham 3 substâncias que vocês querem e escrevam aqui o nome da substância. Por exemplo, o professor Manuel escolheu a substância potássio. Aí ele vai colocar, ok? Ó, potássio. E eu vou colocar igual a 1,30. É preciso que vocês coloquem a substância e a quantidade. Atividade 2, meus amores, é uma atividade prática, tá certo? Ó, atividade 2. Água quente ou água fria? Qual é o melhor solvente? Ou seja, em qual tipo de água as substâncias elas dissolvem mais rapidamente? Nessa atividade, vamos analisar as diferenças na capacidade de dissolução da água quente e da água fria. O material que a gente vai precisar: 2 copos. O professor Manuel vai utilizar este, ok? Que é um copo transparente, para que vocês observem o processo. Iremos utilizar água quente, né? Que no caso eu vou esquentar essa água. Iremos utilizar água fria, que eu já estou com ela ali. Iremos utilizar açúcar, ok? Já está aqui. E uma colher de chá, né? 2 colheres de chá iguais, que eu vou usar esta, tá bom? O professor Manuel já está aqui com o material da experiência, mas ele vai continuar a explicação da atividade. No final desse vídeo é que ele vai postar, ok? É que ele vai postar a experiência para que vocês entendam e consigam responder. Melhor, eu vou postar a experiência no grupo de estudo antes do vídeo da atividade. Eu vou enviar um vídeo só com a experiência. Então, primeiro, se a gente tivesse em sala de aula, formaríamos dupla, mas não estamos. Então, eu vou encher um copo, um dos copos de água com água quente e o outro com água fria, ok? Eu e minha esposa, cada um escolheremos um copo. Eu vou ficar com um copo com água quente e ela vai ficar com um copo com água fria. Um de cada vez deverá adicionar 1 colher de açúcar no copo escolhido. Eu boto uma no meu, ela uma no dela. Aí a gente mexe. Aí mais uma, segunda colher, a gente mexe. E a gente precisa ir contando quantas colheres a gente está colocando. Ó. Nós vamos repetir isso até que não seja mais possível dissolver o açúcar na água. Ou seja, quando a gente colocar o açúcar e que ele continue em grãos, que ele não consiga mais dissolver. E aí a gente vai ver quem consegue dissolver maior quantidade de açúcar, ou seja, quem consegue colocar mais colheres de açúcar no copo. Não se esqueçam de contar o número de colheres de açúcar adicionado em cada copo. Quando vocês observarem essa experiência, vocês vão responder essas questões.
realizar os procedimentos da atividade, como sabemos que não é mais possível dissolver o açúcar na água? A primeira alternativa. A gente sabe porque o açúcar começa a ficar visível no copo, sobrando no fundo do recipiente. Ou a gente sabe porque o açúcar começa a engrossar a água. 2. Registrem os resultados. Escrevam o número que indica quantas colheres de açúcar foram dissolvidas. Vocês vão observar no vídeo. Quantas colheres eu coloquei na água quente e quantas minha esposa colocou na água fria. Ela hoje vai participar, porque senão eu dou nota 0 a ela. Terceira, vamos concluir. Qual é o melhor solvente para a água? Ou para o açúcar? Água quente ou fria? A primeira questão, a primeira alternativa diz. Se você acha que é água quente, dependendo do resultado, você só vai marcar um xizinho aqui. Diz, ó, água quente, pois permitiu dissolver uma maior quantidade de açúcar. Ou água fria, pois permitiu dissolver uma maior quantidade de açúcar. A última questão, quarta questão. Nem todas as substâncias são solúveis em água. Tentem fazer as misturas. Essa daqui eu vou pedir para vocês fazerem em casa. O professor Manuel adora quando vocês participam das aulas práticas. Então eu vou pedir para vocês fazerem em casa essas 3 misturas, certo? Todas elas serão com água, ó. Água mais detergente em um copo de vidro. Água mais sal, também em um copo de vidro. E água mais óleo de cozinha. Aqui vocês podem colocar meio copo de água, uma xícara de detergente, que é aquilo que a gente lava a louça. Meio copo de água, uma xícara não, uma colher de detergente. Meio copo de água, uma colher de sal. Meio copo de água, uma colher de óleo. Letra A. Qual dos componentes acima não dissolveu na água? O sal, o óleo ou o detergente? E letra B, para finalizar, como vocês chegaram a essa conclusão? Essa atividade é maravilhosa. É maravilhoso a gente ter a oportunidade de praticar, de ver a ciência acontecer de verdade na vida da gente. Tá bom? Assistam esse vídeo para resolver a atividade e assistam o vídeo anterior para verem a experiência com água quente, água fria e o açúcar.